Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Gimenez. Estamos hoje aqui com a nossa terceira aula sobre modelos atômicos, estudando aí sobre átomos e moléculas. Então nós viemos desde a primeira aula estudando os modelos atômicos e nós vimos aí que esses modelos atômicos se desenvolveram com o passar do tempo através de novas pesquisas, novos cientistas, novas descobertas. Então, antes de continuar essa aula, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não se esqueça de já deixar o seu like aí e de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Não se esqueça também de deixar o seu comentário. Vai aí nos comentários e coloca o seu nome, onde que você estuda, qual a sua escola, qual o estado que você estuda. E se você for aluno meu, coloca aí qual turma também. Então, nós vimos que teve uma mudança gradual aí. Os modelos atômicos foram sendo modificados com o passar do tempo de acordo com novas descobertas. E aí vem a pergunta: como são os átomos atualmente? Como que os átomos são hoje? Quais os modelos atômicos que explicam melhor esses átomos? Então, olha, após as inúmeras contribuições de vários cientistas, de Rutherford e Bohr, muitas pesquisas aconteceram depois deles e buscando desvendar, ainda mais como que era o interior dos átomos. Porém, os livros escolares, as apostilas que nós estudamos hoje, ainda apresentam apenas como referências de átomo aí o modelo de Rutherford-Bohr modificado, composto agora por um núcleo contendo prótons, nêutrons e os elétrons orbitando. Então, ainda hoje nos livros didáticos, o modelo mais completo, para mais didático possível, é esse modelo proposto por esses dois cientistas. Porém, muita coisa já aconteceu, muitas novas descobertas aconteceram. Inclusive, surgiram novos conceitos, surgiram os conceitos de onda. O que vem a ser onda? As ondas são perturbações regulares que vão se propagar, mas não transportam matéria. Então as ondas apenas transportam a energia. Então a energia vai passar através da matéria, através do espaço, sem transportar matéria. Então isso é o conceito de onda, perturbações regulares que se propagam ou na matéria ou no espaço, que nós vamos ver mais para frente que tem dois tipos de ondas: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá? Elas vão se propagar de forma diferente, porém todas as ondas, nenhuma das ondas transporta matéria, transporta apenas energia. E a parte da física que se encarrega de estudar as ondas é a ondulatória, que vai estudar então as ondas e os fenômenos relacionados a elas. Então isso aqui é uma onda, Olha só, a corda se movimentando, a energia está sendo transferida das mãos da atleta pelas cordas, porém sem ocorrer o transporte de matéria. Então isso é onda. Quais são os elementos de uma onda? A onda vai ter comprimento, velocidade e frequência. Então, comprimento é a distância entre duas cristas ou dois vales, representado por lambda, que é um Y de ponta cabeça, basicamente, mas é uma letra grega. Velocidade é a propagação no meio, a velocidade é a velocidade de propagação no meio por onde essa onda vai estar se propagando, é simbolizado por V. E a frequência é o número de oscilações por unidade do tempo, geralmente simbolizado por F. Então, as ondas em cordas, existem ondas mecânicas. As ondas mecânicas é o exemplo daquele desenho do esquema da onda na corda, ou ondas nas superfícies do mar, ou na superfície de um lago, quando você lança uma pedrinha, fica movimentando a água ali, fazendo aquelas ondulações. Onda sonora também, o som é propagado através de ondas mecânicas. Então esses são exemplos de ondas mecânicas, esses tipos de ondas. Então as ondas mecânicas, elas vão precisar de um meio material para se propagar.
Então elas não se propagam na ausência da matéria, não se propagam no vácuo. Então esse é o conceito de onda mecânica. A onda mecânica necessita de um meio material para se propagar, necessita de matéria para se propagar. Então, exemplo, o som aí de um violão, de uma guitarra, de uma bateria. Existem aí as ondas eletromagnéticas. Nesse caso aqui, como exemplo de onda eletromagnética, nós temos a luz. A luz, ela é classificada no grupo das ondas ou radiações eletromagnéticas, que são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar. Ou seja, as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo. Então essa é a principal diferença. Então elas podem se propagar com uma velocidade de até 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz, né, no espaço. O que mais que se propaga com essa velocidade? O Wi-Fi, por exemplo, né, as ondas do Wi-Fi, né, do wireless, é um exemplo de onda eletromagnética. As ondas de rádio, as ondas da televisão são ondas eletromagnéticas que não necessitam de matéria para se propagar. O raio-x. E aqui nós temos o espectro eletromagnético, mostrando aqui o espectro, né, das ondas, os comprimentos de ondas e as utilizações, onde que eu encontro elas, para que serve. Por exemplo, aqui o espectro visível, né, é possível de ser visualizado a olho nu, que seria somente esse trechinho aqui. Daqui para cá nós vamos ter os raios ultravioletas, né, que faz o bronzeamento. Nós vamos ter o raio-x, que é utilizado nos aparelhos de radiografia. E aqui nós vamos ter as radiações gama, que são emitidas principalmente em explosões nucleares e em materiais altamente radioativos. E aqui nós vamos ter, né, as outras ondas, micro-ondas, por exemplo, que a gente esquenta a nossa comida ali, o forno ou no fogão. Nós vamos ter aqui os satélites, né, vão estar com esse comprimento de onda entre 10 elevado à 10ª potência e 10 elevado à 8ª potência, né? Então nós vamos ter aqui esse número, né, infinito aqui de oscilações de comprimento de onda. Então esse é o aspecto eletromagnético que fala da questão da onda. E esse aqui é o espectro visível, né, o que nós conseguimos enxergar. Nós conseguimos enxergar aqui, né, da luz. Então vamos ver as características e as aplicações. Por exemplo, ó, o rádio AM e FM transmite sua programação por meio de ondas eletromagnéticas da frequência de 535 kHz a 1605 kHz. 1 kHz equivale a 10 elevado à 3ª potência de Hertz. Então rádio, né, é o rádio FM. O micro-ondas é também um tipo de onda eletromagnética com uma frequência na faixa aproximada de 10 elevado a 9 Hz, tá? Então essa é a frequência aqui. Então, ou a 10 elevado a 11 Hz, que corresponde ao micro-ondas. 1 GHz corresponde a 1 GHz, tá? Rádio FM e TV são ondas eletromagnéticas que vão estar na frequência, na faixa de frequência de 88 MHz a 108 MHz. Então 1 MHz é igual a 10 elevado à 6ª potência. E a luz visível, né, que a retina humana é capaz de perceber, as ondas eletromagnéticas vão ser perceptíveis aí com uma frequência de 4,3 vezes 10 elevado à 14ª potência até cerca de 7,5 vezes 10 elevado à 4ª potência de Hertz. Então esses são os comprimentos de onda visível, um trechinho bem pequenininho ali. O telefone celular também vai funcionar através das ondas, tá? E
O infravermelho significa aí, o termo infra significa abaixo do vermelho. Então esse nome indica que a frequência dessas ondas não são percebidas pelo olho humano, né? E é inferior à frequência da luz vermelha. O celular recebe esse nome, né, porque existem inúmeras antenas de telefonia de celular e cada uma dessas antenas forma uma região chamadas de células. Então, para um celular comunicar com o outro, tem que ter essa comunicação entre as células. Hoje já tem o celular via satélite, né? Mas logo nos primórdios, então tinha que ter uma antena que pegava a frequência de uma outra antena. Então era transmitido, né? Tinha que alcançar a outra antena para ela ir mandando em diante, como se fossem repetidores de sinal. Hoje a gente coloca um repetidor de sinal em casa, né? Quando tem a casa grande, o terreno grande, e você quer, né, chegar no fundo de casa, você compra um repetidor. Então seria mais ou menos isso, as células. Daí veio o termo celular, porque existiam várias antenas que formavam uma região ali, onde naquela região eu conseguia fazer ligação. E quando eu saía dali em diante eu não conseguia fazer essa ligação. Então eu tinha que ter várias torres implantadas próximas, formando como se fosse uma colmeia dentro da cidade. Daí o termo celular, que veio de célula. A luz ultravioleta, ou UV, né? Ela vai estar acima do ultravioleta. O termo ultra quer dizer que está acima, daí o nome indica então que ela vai estar acima do violeta. E o raio-x. Os raios-x foram descobertos em 1895 por um físico alemão, e ao trabalhar com aparelhos que produziam descargas elétricas em gases a baixa pressão. E os raios gamas possuem uma frequência superior aos raios-x e são ainda mais penetrantes e perigosos. Eles são produzidos por alguns materiais radioativos. E aí nós temos então um novo modelo, o modelo de Niels Bohr. Esse modelo atômico de Bohr, né, o modelo atômico de Bohr, que foi uma proposta para explicar o aspecto das linhas de elementos químicos, foi desenvolvido pelo dinamarquês Niels Bohr em 1913. Esse físico, ele deu continuidade ao trabalho desenvolvido por Rutherford, tá? Então ele pegou o que Rutherford descobriu e continuou as pesquisas e preencheu uma lacuna deixada, né, na teoria atômica proposta por Rutherford. O postulado do modelo atômico de Bohr, o que o modelo atômico de Bohr postulou, o que ele criou, o que ele diz? Ele fez a quantização da energia atômica, que cada elétrico apresenta uma quantidade específica de energia. Segundo esse modelo atômico de Bohr, os elétrons se movem em uma órbita, as quais são chamadas de estados estacionários, e ao observar a energia, o elétron salta. Ao absorver a energia, e esses elétrons, quando absorvem energia, eles saltam para uma órbita mais distante do núcleo. Quando absorvem energia, então o nível de energia do elétron aumenta, fazendo com que ele pule para uma camada mais externa. Por outro lado, quando ele perde energia, né, diminui essa energia, o elétron volta para a sua camada de origem. Quando ele volta para trás, perdendo a energia, ele emite essa energia geralmente na forma de luz. Então a emissão de luz, por exemplo, do vagalume, por exemplo, está tendo reações químicas dentro do corpo, de substâncias dentro do corpo dele, que são excitadas eletricamente, aumenta-se, os elétrons saltam de uma camada para outra, e depois que perdem essa energia, ao retornarem para a camada de origem, ocorre a emissão de energia na forma de luz. Então os níveis de energia ou camadas eletrônicas que acomodam um número determinado de elétrons são designados pelas letras K, L, M, N, O e P, Q. Nós vamos ter uma aula de distribuição eletrônica, onde nós vamos aprender a distribuir o número de elétrons por cada uma dessas camadas. Existem regrinhas para a gente distribuir esses elétrons. Tudo isso foi postulado, foi desenvolvido por Bohr, tá? E essas camadas aí, ou níveis, né, designados por K, L, M, N, até o P aqui,
vão então ter as camadas mais próximas do átomo, é a K, e a mais distante é a P, tá? Então, núcleo, a camada K é a camada mais próxima do núcleo. E quanto mais longe, né, a L vai estar mais distante do núcleo, a camada M mais distante ainda, a N mais distante, a O mais distante, a P mais distante. Isso significa o quê? Que para um átomo sair da camada K e chegar na camada P, ele precisa, um átomo não, isso significa que um elétron, para sair de uma camada aí da camada K, por exemplo, e ir para a camada L, ele precisa receber muita energia. Isso ele vai sair da órbita e vai saltar para essa camada L. Para ele saltar para outra, ele precisa receber mais uma grande quantidade de energia. Isso ele vai saltando de uma camada para outra. E quando ele perde essa energia, ele volta para a sua camada de origem, fazendo então acontecer o quê? Emitir energia. Então, quanto mais próximo do núcleo, menor é o número de energia, e quanto mais longe do núcleo, maior é a energia desses elétrons. Então, esse também foi designado aí pelo postulado, tá? Então, um elétron pode passar de um nível para o outro, ou seja, pode saltar de um nível para o outro, de um nível de menor energia para um nível de maior energia, desde que ele absorva energia do meio externo, que essa energia pode vir através de uma luz ultravioleta ou infravermelho. Então, quando isso acontece, nós dizemos que um elétron foi excitado, e isso acontece uma transição eletrônica de um nível menor para um nível maior de energia. Isso aqui é uma representação do modelo atômico, né, de Bohr. Olha só o que aconteceu. Ganhou energia, saltou, perdeu energia, né? Então, sempre quando, para ele saltar, ele tem que absorver energia. Para ele voltar, a energia é perdida. Tá? Então, isso aqui cai em avaliação, é muito importante lembrar isso. Então, esse elétron ele foi excitado, saltou para a camada, perdeu energia, voltou para a camada de origem. Excitação é absorção. Quando ele volta, ele perdeu a energia para o ambiente. Beleza? Então, esse é o modelo atômico. Então, o esquema aqui, né, representa a excitação eletrônica que ocorre quando ocorre a absorção de energia. E o B, né, no caso aqui, quando ele volta, retorno do elétron, nessa transição ocorre a liberação de energia para cá. Quando a energia, ó, perdeu, liberou energia. Aqui ele ganhou energia. Então esse esquema aqui explica a emissão de apenas algumas cores do espectro atômico. Então, muitas vezes as cores de alguns objetos, elas vão ser dadas graças a essa excitação eletrônica, por reações químicas que ocorrem, né, entre os elementos da atmosfera, por exemplo, da luz. Uma lâmpada, quando passa uma corrente de luz, uma corrente elétrica por um gás fluorescente, por exemplo, esses elétrons daquele gás ficam excitados, e ao eles irem para uma camada, por ganhar eletricidade, por ganhar energia, e quando eles voltam, produz a luz. E como isso é constante, isso fica fazendo com que a luz fluorescente fique funcionando, fique, né, produzindo aquela luz no nosso dia a dia. E aqui a representação, né, de aspectos de linhas. Cada linha aqui corresponde a uma transição. Então aqui primeiro nível e aqui o segundo nível. Primeiro nível, menos energia, né, e aí vai sucessivamente. Então, quanto mais próximo do primeiro nível, menor a energia. E assim vai indo. E aqui com relação à questão das cores. Olha só, a energia vai aumentando sempre do nível menor, que vai estar mais próximo do núcleo, para mais afastado do núcleo. Então, isso aqui são os níveis de energia com relação às cores. Então, o que é um espectro, pessoal? Espectro é um conjunto de comprimento de ondas emitidos ou absorvidos pelo elemento. Aqui é o espectro de luz do
de um elemento gasoso, do hélio, tá? Então esse é o espectro luminoso do elemento hélio. Através do espectro atômico é possível identificar quais elementos estão presentes nos planetas. Então, observando a luz emitida por planetas ou estrelas, pelo espectro luminoso dela, nós conseguimos saber, né, quais substâncias que existem naquele local. Então, Ernest Rutherford e Bohr possibilitaram isso, abriram, né, após as descobertas deles, possibilitou então entender que os átomos dos elementos químicos apresentam elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo, com diferentes níveis de energia, que nós vimos as camadas. E quando ocorre a diferente movimentação dos elétrons e eles retornam para a camada de origem, eles vão liberar luz. E essa luz vai ter uma cor específica, dependendo do elemento que foi liberado, essa luz. Então aqui, por exemplo, nós temos colocado no fogo o cobre, vai liberar essa chama dessa cor, um azul mais claro. Aqui o lítio e aqui um filamento com sódio, vai ter essa luz bem amarelada. Então a cor no teste da chama aí é uma característica do elemento metálico presente no composto analisado. Então dependendo, isso aqui vai acontecer por causa daquela excitação dos elétrons. Quando, né, o cobre entra em contato com o fogo, ele queima, ganha elétrons, aquece, ganha energia, esses elétrons são excitados, pulam para uma camada posterior e quando eles voltam, eles emitem essa cor. Isso acontece graças àquela diferença do número de elétrons que vai ter de um átomo para o outro. Aqui mesma coisa e aqui mesma coisa. Então cada substância, dependendo do número de elétrons que vai possuir na sua eletrosfera ou na sua nuvem de elétrons, vai emitir um tipo de luz, e essa luz ela ocorre graças à emissão de energia, à liberação de energia, quando os elétrons voltam para a camada de origem. Então essa foi a nossa terceira aula aí, espero que você tenha aprendido bastante. Não se esqueça de deixar seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva, vai nos comentários, coloca o que você aprendeu, o que você entendeu, compartilha com seus colegas nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.